Olá, bom dia. Hoje é dia 22 de junho de 2020, uma segunda-feira, e esse é o Today, nosso programa diário de segunda a sexta-feira. Nós temos essa oportunidade de separar esse momento para que a gente possa conversar, possa refletir um pouco a respeito de saúde, possa esclarecer dúvidas. Então, o nosso propósito aqui é trazer benefício para as pessoas que a gente tem a oportunidade de conversar ao vivo. Mais uma semana começa e ela começa com mais um dado triste sobre coronavírus, né? Matéria publicada no final do dia de ontem diz o seguinte: a Organização Mundial da Saúde registra novo recorde diário de casos de coronavírus. Foram pouco mais de 183 mil registros nas últimas 24 horas, quebrando o recorde anterior, que era de 181.200 casos, né? Isso é preocupante. A maior parte dos casos, né, desse novo recorde foi nas Américas, ou seja, América do Sul e América do Norte. Nós não conseguimos ainda fazer o controle da doença, nem nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil. São os países onde tem a maior incidência de casos neste momento. E o pior é que a gente sabe que quanto mais a doença avança em número de casos, mais morte nós vamos ter dessa doença. Nessa semana, provavelmente, o mundo vai ultrapassar a barreira de 500 mil de pessoas, né, que já morreram pelo coronavírus. E as autoridades aqui no Brasil ainda são muito confusas, sem saber realmente o que devem fazer com relação ao controle da doença. Nós estamos na flexibilização. Estava vendo que o número de casos no Rio Grande do Sul nos últimos 14 dias aumentaram 55%, e muitas cidades já estão tendo que voltar, dar passos atrás na flexibilização, mas os prefeitos já estão reclamando porque eles não querem voltar atrás, porque eles precisam que o comércio abra, eles precisam que as pessoas circulem. Então é muito complicado. Nós estamos vivendo um impasse, né, do que nós devemos fazer nesse momento aqui, ó. Nós estamos com um problema grave porque precisamos voltar a retomar a vida, precisamos retomar a economia, mas precisamos preservar as vidas também, não é? Então é muito complicado nesse momento a gente saber quais são as melhores opções. A questão é que, como o nosso país testa muito pouco, a gente coloca muitas pessoas que são pessoas que estão contaminadas, mas assintomáticas, circulando, e isso faz com que o vírus se dissemine numa velocidade muito grande, muito grande. Então, eu não sei o que vai virar esse negócio no Brasil, mas é complicado, muito complicado. Então, vamos ver quem está aqui conosco hoje, para a gente poder convidar. Vamos ver se hoje conseguimos falar com a Júnia aqui. Bom dia, acorda, dona Júnia. Bom dia! Espera aí que eu vou tentar conseguir aqui. É só você clicar mais uma vez e virar a câmera para você, fique tranquila. Ai, eu... Clica 2 vezes na tela. Ou lá do lado esquerdo também. Isso. Opa! Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? É um prazer muito grande conversar com o senhor, viu? Prazer é nosso. Eu te sigo desde lá do quando você trabalhava no Vida e Saúde. Da época que eu tinha bastante cabelo, né? Ah, bem novinho, né? Não, faz o que isso? 11 anos, né? 11 anos, né? Isso, 11 anos. Minha filha era pequenininha, a Manuela, que agora vai fazer 12 anos, agora em setembro, ela era bem pequenininha, né? A Mariana nem existia ainda, só estava nos meus projetos. Mas gratidão a Deus mesmo por ter conseguido hoje, viu? Desde o primeiro dia que você começou, eu estou tentando. Legal, então hoje é o dia. Seja bem-vinda, então. É Júnia, né? Júnia. Você sabe que Júnia era o nome da minha avó? Um dia eu tava lá na live e aí você comentou.
A minha avó chamava Júnia, Júnia Hum. Marques de Andrade. Isso aí. Ah, então. Legal, então. Vamos lá, então, dona Júnia. Em que eu posso lhe ajudar? Nossa, doutor, eu fiz uma lista aqui. Então, eu, te- eu tenho uma queda de cabelo muito intensa, cai muito, muito, muito. Uhum. Às vezes eu falo assim, nossa, parece que eu vou ficar sem cabelo mesmo, viu? Porque É, é demais. Apesar que eu tenho muito cabelo, mas cai muito. E aí, né? Tenho pólipos na vesícula, 4 pólipos. assim, pólipos. Gastrite, né? Outro dia eu peguei algumas dicas, aí tinha alguém com gastrite também, e eu fui anotando algumas coisas. Era Eu a tenho, Bruna, eu acho que estava com gastrite, que a gente conversou. tenho anemia, né? Anemia. Reumativo no sangue, já me disseram, o médico já me disse que provavelmente a anemia o reumativo é causado pela anemia e uma inflamação forte no nariz, doutor Ricardo, que às vezes sangra, entendeu? Uhum. Dentro do nariz, sangra e sinto dor dentro do nariz, né? E o Sim. peso baixo, peso muito baixo. Eu tenho 1,60 m, 1,57 m Uhum. e tenho 52 quilos. Peguei também algumas dicas quando o senhor falou para algumas pessoas aí. Eu fiquei pensando durante todo esse tempo. Muita gente sofre com sobrepeso, né? Sim, E eu com baixo peso, né? pois é. E aí a gente tem uma pessoa élida disse assim, doutor, quando vai me chamar? Em algum momento eu chamo. Né? Hoje foi o dia da Júnia aqui, mas logo chega o Amém, seu glória a também. Deus. Esse programa não tem data para acabar, então com certeza a gente deve contemplar aí a maioria das Então, eu pessoas vou aí. dar uma dica para ela, é só orar, porque eu tô orando durante todo esse tempo. E dá certo, vai dar certo, sim. Outra Ah, também, a Josi também diz, eu quero participar ao vivo também. Vai, com certeza vão. Vocês vão participar sim. Fiquem aí na fé ah, que eu vou chamando, né? E veja só, a gente sabe que tem muitos problemas, alguns se repetem, né? Alguns se repetem, mas a gente precisa tentar entender as características de cada um. Só que essa questão do baixo peso, né? Ela é comum também. Claro que não como a questão do sobrepeso. Sobrepeso é muito mais. Hoje no Brasil, nós temos aí 60% da população acima do peso. E a gente foca muito em falar a respeito da questão do controle do peso para quem está acima. Mas se fala muito pouco a respeito das pessoas que têm baixo peso. E aí uma pergunta, Júnior. Você citou para mim aqui sua altura, seu peso, mas não falou sua idade. E agora aqui não tem jeito não, então, tem que revelar. não, quinta-feira eu completei 49 anos. Isso, eu me lembro que foi seu aniversário, que aí você pediu para ser chamada, e aí eu não consegui Pô. porque já estava com alguém na agulha ali para poder chamar, né? Ok, Ah, então. 49 anos. A menopausa aconteceu já ou não? Nossa, tô sentindo muito calor. Uhum. Não consigo dormir bem devido ao calor. Vem aquele calor forte que atrapalha o sono, entendeu? Eu já não tenho. A minha família toda comenta assim que tem problema com insônia, entendeu? Uhum. E eu sou uma delas. E eu sou vegetariana há muitos anos. Me tornei vegetariana estrita há algum tempo também. Não como nada de origem animal, Uhum. né? E aí eu fico me perguntando, meu esposo até fala assim, meu bem, eu acho que eu que teria que sentir tudo isso que você sente, porque eu como né? Nós somos adventistas e dentro do que a gente pode comer, ele come de tudo, mas eu não como, entendeu? Uhum. E eu sinto tudo e ele não sente nada. Ah, mas eu brinco que as mulheres sofrem mais porque foi a Eva que comeu o fruto lá no jardim. Ah, Mas é então, brincadeira. Então, veja, você trouxe mais uma informação aqui para nós, que é essa questão agora da menopausa, né? Então, a gente tem realmente algumas coisas aqui para se preocupar. E outras é tranquilo, tá? Geralmente. Então, vamos iniciar aqui, ó. Queda do cabelo, né? Isso não é tranquilo, obviamente, né? Ainda mais para mulher, né? Para homem, a gente fica careca aqui e
vai levando até juntar US$ 2.000 para ir para a Turquia plantar cabelo, né? Mas, assim, queda de cabelo, a gente precisa tentar entender o que está acontecendo. Pode ser hormonal, principalmente por esse momento que você está vivendo agora, de menopausa. Então, já Uhum. achamos aqui uma informação que traz uma correlação com a questão da queda do cabelo. Tem que observar, né, se não é os hormônios sexuais femininos que está influenciando essa queda de cabelo, tem que fazer exame de tireoide. A tireoide também tem uma relação diretíssima com queda de cabelo quando a mulher entra em hipotireoidismo, né? Tem uma tendência a ter Uhum. muita queda de cabelo. Tem que observar também a questão do estado nutricional, Então, você reclamou do baixo peso, então a gente deveria fazer Uhum. um exame de proteína total e frações, né? Uhum. Porque esse exame de proteína total e frações, ele vai ajudar a gente a conhecer um pouquinho o seu estado nutricional, Júnior. E a gente vai ter Uhum. certeza se tem relação com essa questão ou não. Então, isso é importante também. Proteína total e frações, porque aí você vai medir a proteína total, depois você vai medir a albumina, globulina e a relação albumina-globulina, que eles fazem no exame já, quando pede proteína total e frações, tá? Esse é um aspecto importante. Outra coisa que pode gerar queda de cabelo é justamente processo de anemia. A anemia também pode gerar queda de cabelo. Então, a gente já tem uma causa. Eu quero investigar outras para ver se outras não estão, né, acentuando essa queda de cabelo. Então, esse é um aspecto bem importante, tá? Então, Uhum. basicamente, tem que se observar isso, então. Esses hormônios sexuais femininos, por conta da menopausa, mais a tireoide, mais a questão da anemia e proteína total e frações. Com relação à queda de cabelo, são mais essas que a gente tem que observar. Claro que tem Uhum. alguns minerais, né, que a gente sabe que tem uma relação também, mas investiga esses primeiro, porque geralmente a gente vai encontrar alguma resposta aí. Aí, com É. relação aos pólipos na vesícula, isso não é preocupante, né? A gente tem que se preocupar são com as pedras na vesícula, não pólipos, né? Por quê? Porque os Uhum. pólipos, geralmente eles não me incomodam e você não vai ter que fazer uma retirada de vesícula por causa de pólipo, a não ser que eles comecem a crescer desordenadamente, coisa que geralmente não é o comum, não é o comum. Mas as pedras elas podem migrar, né? Os pólipos não. As pedras migram e aí elas podem parar lá no ducto e aí complica a nossa vida, que pode gerar uma pancreatite. Mas quando a gente pensa em pólipos, não é a coisa que mais nos preocupa nesse aspecto, não. Então, fique tranquilo com seus pólipos aí, continue vivendo sua vida numa boa com pólipo. Isso daí na vesícula não vai interferir, eu acho. Sim. Então, doutor, o médico, o meu médico que acompanha, né, nesse caso, ele já até marcou cirurgia, Hum. né? Eu não tive coragem, eu não tenho coragem, eu não gosto né, de cirurgias, dessas coisas assim, então eu não tive coragem de ser submetida a uma cirurgia, entendeu? Mas você sente dor? Aí Você sente desconforto abdominal? eu sinto, eu dou forte não, mas eu sinto, né, às vezes quando eu como, se eu, por exemplo, se eu comer uma pasta de amendoim que Não, tem aí mais não. gordura, aí eu sinto incômodo, aquela dor bem, né, bem localizada. É porque quando a gente come uma concentração elevada de gordura na refeição, a gente aumenta a contração da vesícula. Aí você pode sentir dor por causa de você tem alguns pólipos ali dentro. Mas não é o padrão Hum. normal, né, se fazer retirada de vesícula só por causa de pólipo. Por causa de pedras na Uhum. vesícula, sim. Pólipo geralmente não. Uhum. Então você vai ter que ser muito comedida com relação ao consumo de gordura. Você vai ter que comer É, como se não tivesse vesícula, entendeu? Então, isso vai ser uma coisa entendi. necessária. Comer como se não tivesse a vesícula. Aí você não vai poder exagerar na quantidade de gordura para não gerar uma contração muito vigorosa da vesícula e não ter essas Uhum. dores correlacionadas, então, à presença dos pólipos, né? Mas pólipos ainda é mais tranquilo. Mas a retirada da vesícula, claro que não é benéfico, porque tudo que nasce com a gente deveria continuar a vida inteira, não é verdade? Eu É, penso assim. também acho assim. Igual, por exemplo, as tonsilas palatinas, que a gente costuma chamar, né, de amígdalas, né, mas fica lá no fundo da garganta, tonsila palatina, ela tem um papel importante. Uhum. Mas eu retirei a minha. Retirei quando era criança e tive que fazer uma cirurgia de emergência para poder fazer a retirada e, ó, vivo muito bem sem elas, né? Vivo muito bem sem Uhum. elas. Obviamente que elas teriam um Uhum. papel a cumprir, mas outros órgãos estão suprindo. Nesse caso, a retirada da vesícula, muitas pessoas que retiram vivem muito bem sem ela também, muito melhor do Uhum. que com ela problemática, né? Então, se for Sim. necessário, retire.
mas eu acredito que você consiga levar numa boa sem a necessidade da retirada, né? Uhum. Então, veja Certo. só, com relação ao pólipo, é isso, né? Agora vamos Hum, buscar aqui algumas informações com relação a essa gastrite. Veja, a gastrite, ela tem algumas causas básicas. Uma delas é a presença de pedras na vesícula. Eu não acredito que o hum, pólipo, nesse caso, seja o suficiente para gerar uma gastrite também, que tem uma relação direta com a gastrite por causa da presença dos pólipos. Então, o que nós hum, precisamos observar? As principais causas de gastrite são presença da bactéria Helicobacter pylori, né, o H. pylori. Aí tem que fazer uma endoscopia para poder descobrir se tem ou não nessa bactéria, o H. pylori. Você tem também uma causa muito comum para gastrite, que é o avanço da idade. Então, o avanço da idade começa a diminuir a produção de ácido clorídrico, o tempo de permanência do alimento aumenta no estômago, isso começa a gerar mais hum. desconforto, porque o alimento fica por mais tempo no estômago. Então, tem que observar Sim. essa questão também, se já não estamos chegando nessa fase, em virtude de estar passando pela menopausa, da queda, do declínio da produção de ácido clorídrico, de gastrina e outras, né, enzimas importantes para o processo digestivo. Então, tem que observar isso. Porém, uma Uhum. causa muito comum hoje também é justamente o problema correlacionado às emoções, na parte emocional. Você não me citou nada aqui de parte emocional, mas como é que são suas emoções, Jônia? Ah, então, eu passo por um problema bem difícil, Hum, que, assim, é um problema difícil e às vezes tira o meu sono, tira a minha paz, né? Eu não vou citar porque, sim, né, sim, particular, ok. mas é Mas muito aí, difícil mesmo que... mas aí nesse caso, você percebe que ele te gera mais ansiedade, mais depressão, estresse. O que que você sente com relação a esse problema? Então, doutor, eu sinto isso tudo que você falou aí, né? Tristeza, angústia, Hum, depressão, fico deprimida, entendeu? Até meu esposo estava falando, meu bem, quando você conseguir ser consultada pelo doutor Ricardo, você fala sobre isso, entendeu? Porque uhum. teus problemas, ele acha que meus problemas todos, né, são, tem uma correlação com isso aí, entendeu? Ok. Então, veja só, você trouxe aqui uma informação importante. Acabei questionando por causa da anemia ou por causa da gastrite e já encontrei, né, um outro problema aqui, que é a parte emocional. Você comentou já que tinha problema com relação à insônia. Obviamente, se a gente tem problemas emocionais, isso afeta muito essa questão, né, do sono. Tem uma relação direta. Uhum. A relação é mais ou menos assim: durmo bem, controlo as emoções. Durmo mal, não controlo as emoções. Não controlo as emoções, durmo mal. Ou seja, vai virando um ciclo. E isso Sim. se complica. Aí chega na menopausa, 60% das mulheres que não têm problema com sono desenvolvem problema com sono. Então, outro agravante, está passando justamente pelo período da menopausa, já tem um histórico familiar das mulheres que não dormem, né? É uma família de zumbi que não dorme, que Uhum. fica sofrendo com essa questão do sono, É, esse problema. é. E aí você piora o seu padrão emocional. Então, esse é um problema aqui também. Então, veja, tua gastrite pode ter uma relação com essas questões emocionais também. Porque a gente sabe que os problemas emocionais, eles aumentam o nível de cortisol, e o cortisol aumenta a produção de ácido no estômago, gastrina, e isso prejudica, então, a mucosa gástrica, fazendo com que você tenha ação Uhum. do ácido no momento que não tem alimento presente no estômago. Porque o que é normal? Mastiga o alimento, manda mensagem para o cérebro: estou comendo. Ele já vai preparar o teu estômago, então, para a digestão e vai liberar o ácido, né, para que você já prepare o ambiente para fazer a digestão daquele alimento. Agora, quando você Uhum. mastiga o alimento, manda mensagem. Quando o alimento cai no estômago, também manda mensagem dizendo: olha, agora o alimento já chegou, pode estimular a produção de mais ácido ainda. Então, o que é o padrão Sim. normal? Liberar ácido no estômago no momento que você vai fazer a digestão. No intervalo das refeições, o estômago estando vazio, não era para liberar ácido, entendeu? Agora, Uhum. nossas emoções fazem com que a gente libere ácido no estômago e aí sim podemos ter problemas de gastrite correlacionados justamente à questão emocional. A Elis Sim. pergunta aqui, ó, se o estresse leva a gastrite. Pode sim, Elis, justamente por esse gatilho para estimular a liberação de ácido no momento que não tem alimento. Porque quando você Sim. libera o ácido e tem alimento, o que que acontece?
O ácido se liga com o alimento. Se ele se liga com o alimento, ele não age na mucosa. Ele vai trabalhar para fazer a digestão do alimento. Agora, quando a gente libera Uhum. ácido, no momento que não tem a presença de alimento por causa das nossas emoções, aí só tem o ácido no estômago e não tem o alimento para poder ligar com o ácido. Ou seja, não tem como diluir esse ácido. E aí eu tenho a ação do ácido sobre a mucosa do estômago. E muitas vezes a quantidade de muco ou mucina que a gente libera no estômago não é o suficiente para evitar esse problema da gastrite, né? Então, essa é uma questão, hein? Achamos aí um motivinho. Pode falar. Então, doutor, o médico que me acompanha no problema da gastrite, ele já me disse assim, sempre está me perguntando quantas vezes eu me alimento durante o dia. E eu não consigo, já falaram até para mim assim, para eu tomar um shake para engordar e tal, mas eu não consigo fazer mais de 3 refeições, entendeu? Então ele fala assim, Júnior, enquanto você não fizer é, 5 refeições no dia, você não vai conseguir se livrar dessa gastrite. E eu sei que não, porque tem muitos anos que eu sou adventista e eu estudo muito sobre saúde, entendeu? Júnior, a melhor forma da gente se livrar de uma gastrite é descobrir a causa e não tapar só com peneira. O que eles estão tentando é justamente tapar o sol com a peneira, aonde a gente precisa entender como funciona o nosso organismo, ou seja, fisiologia. Fisiologia. Se a gente sabe como é um modelo correto de funcionamento do organismo, eu consigo descobrir quais são as alterações e começar a trabalhar para descobrir as causas dessas alterações. Eu não vejo Uhum, a menor necessidade de ter que comer várias vezes para fazer o controle da gastrite. Até contei aqui um caso, não me lembro se você estava presente nesse dia, se foi no dia que eu falei com a Bruna, mas eu contei o caso de um amigo que me procurou na clínica e ele estava acima do peso. E quando sim. ele me procurou, eu justamente achei que ele quisesse fazer um tratamento com relação ao peso. E ele disse que era Uhum, problema com gastrite. Ele falou assim, faz 3 anos que eu durmo na montanha. Eu falei, como assim dormir na montanha? Ele falou, coloquei uns tijolos lá debaixo da cabeceira da cama porque eu tenho refluxo. E eu estou tratando faz três sim. anos desse refluxo, eu estou muito mal. E nós justamente fizemos o contrário. Ele fazia 3 anos que estava tratando e comendo várias vezes ao dia. Reduzi para 3 vezes ao dia. Controlei o que ele comia, respeitando a questão da quantidade de gordura baixa, porque é a gordura que mais aumenta o tempo de permanência do alimento no estômago. E tratamos durante 4 meses. Ele tinha já um exame que mostrava hérnia de hiato, né? Hérnia de hiato por conta da Uhum. gastrite e refluxo. Depois de 4 meses, quando ele voltou para poder fazer o exame, deu negativo. Deu negativo, ou seja, o corpo reverteu uma hernia de hiato sem necessidade de uma cirurgia, comendo menos vezes ao dia. E aí, naquele momento, o médico ainda disse: Não, mas veja bem, olha, ainda tem algumas célulazinhas alteradas aqui. E aí ele ficou bravo com o médico e falou assim: falou, doutor, faz 3 anos que eu trato com o senhor e o senhor não resolveu meu problema. Em 4 meses, um amigo nutricionista, né, que nem é médico, nem é especialista na área de estômago, resolveu meu problema. Então não fica arranjando doença onde não tem. Né? Então ele ficou bravo, ficou muito bravo. Né? E aí, nesse caso, Uhum. a gente precisa considerar. Ó, uma pessoa pergunta aqui, Júnior, em cima do seu caso, por exemplo, 1,57, 52 quilos é baixo peso? Na verdade, se a gente fizer a conta do IMC, provavelmente, Júnior, você ainda fique dentro daquilo que a ciência considera um peso normal. Só que nós temos um lastro de peso muito grande quando a gente leva em consideração o IMC. Por exemplo, pela minha altura, se eu fizer os meus cálculos, para mim é normal de 68 quilos até 89 quilos. Então, de Uhum. 68 a 89, qualquer peso que eu esteja nesse meio termo é considerado normal. Então, a gente precisa observar não só a questão do baixo peso, mas principalmente a questão da composição corporal. Principalmente a questão da composição corporal. Alguém perguntou assim, mas ele tá vindo também? O quê? Será que é o do meu amigo? Não sei. Então, olha só, essa questão do baixo peso, Júnior, a gente tem que considerar algumas questões. Eu vou trabalhar isso já que me fizeram a pergunta agora. Depois eu falo da anemia e reumatismo, a gente volta para lá. Mas com Sim. relação ao baixo peso, eu não me preocupo com peso, eu me preocupo com composição corporal. Peso não é uma coisa preocupante para nós. O que é Sim. preocupante é a nossa composição corporal. Então, veja, tem muitas pessoas que estão acima do peso,
mas acima do peso considerado normal lá pelo IMC. Mas são pessoas que fazem fisiculturismo, por exemplo, ou seja, que malham bastante, que tem muita composição de músculo e pouca composição de gordura. Como é que eu posso dizer que um cara desse está acima do peso? Que ele está em sobrepeso? Claro que não, né? Você vai olhar para um cara todo definido, cheio de músculo, e vai dizer, não, você está em sobrepeso segundo o IMC. Mentira, mentira. Não dá para a gente poder usar esse padrão do IMC e extrapolar para uma pessoa que tem um percentual de musculatura extremamente elevado e de gordura baixa. Quem é mais saudável? Uma pessoa que está dentro do peso, com percentual de músculo baixo e gordura alta, ou uma pessoa que está acima do peso, segundo o IMC, com muito músculo e pouca gordura? Então, veja, esse aspecto ele é mais importante do que você considerar o peso. Peso na balança só está medindo peso, mas para a gente interessa a composição. Então, quando você fala do baixo peso, o que me preocupa é o seguinte: você já está numa condição que você já considera um peso baixo para você, que te incomoda, queria pesar um pouco mais. Só que agora o que me preocupa é que você está entrando no período da menopausa. E entrando no período da menopausa, a tendência é que a redução dos hormônios sexuais, tanto feminino quanto o masculino, a testosterona, influencie negativamente na sua composição corporal. Ou seja, você tem uma tendência entrando na menopausa a ter uma redução de músculo e um aumento de gordura corporal. Aí sim é preocupante, porque você vai estar num peso aonde você já considera ele baixo, mas vai diminuir cada vez mais a questão da musculatura. E aí sim é problema. Então, o que a gente precisa se preocupar nesse momento? Composição. Para saber a nossa composição corporal, tem basicamente 3 exames que se fazem. Dobras cutâneas, né? As dobras cutâneas é o exame que tem a melhor fator de correlação de erro. Não, o que tem mais erro, desculpa, não me perdi na palavra aqui. O que tem mais erro. Por quê? Porque quando a gente vai fazer dobras cutâneas, a gente tem que levar em consideração 3 aspectos. Primeiro, o peso da pessoa. Quando ela está muito acima do peso, não adianta fazer, porque você vai ter uma dificuldade enorme de medir o percentual de gordura. No teu caso, esse não vai ser problema. Depois, o que a gente tem que levar em consideração é quem está fazendo a tua avaliação. Quem está fazendo a tua avaliação. É uma pessoa treinada, uma pessoa que já tem habilidade para fazer isso. E se você faz com um avaliador, depois de 3 meses na academia, por exemplo, você repete com outro, você tem o terceiro problema, que é quando você não tem o padrão estabelecido por aquela pessoa. Então, são algumas variáveis que acabam interferindo aí nesse exame. Ele é o exame menos fidedigno, o que a gente menos indica. Agora, a bioimpedância ou a densitometria corporal são os exames mais interessantes para medir, então, o nosso percentual de músculo e gordura. Eu acho que seria muito interessante você fazer ou uma bioimpedância ou fazer uma densitometria corporal. Porque aí, nesse caso, você vai ter condições de ter uma noção de como está o seu padrão hoje, de músculo e gordura. Músculo e gordura. Se você fizer esse exame, você vai saber como você está hoje em relação a percentual de músculo e gordura. Meu indicativo é que você faça musculação, Júnior. Você faz musculação? Eu já faço. Faço. Ok. Então, você vai ter como comparar daqui 6 meses, por exemplo, como que vai estar o seu padrão de músculo e gordura. Porque entrando na menopausa, a tendência é diminuir. Então, eu preciso fazer a musculação para frear. A musculação é o que vai controlar, né, esse aspecto aqui, ó, para que a gente possa justamente evitar esse declínio e ter uma piora, né, de estado nutricional, nesse caso, perdendo músculo. Então, isso é muito importante. Outra coisa que tem que se observar são esses hormônios sexuais, como eu disse. Se tiver uma queda brusca de testosterona, dificilmente você vai ter ganho de massa magra. A testosterona é um hormônio muito importante para o ganho de músculo. Então, é importante a ginecologista fazer o pedido para você avaliar a questão de como está o nível de testosterona. Se for o caso e puder fazer a reposição da testosterona, senão não ganha músculo não, Júnior. Aí você só vai tentando frear os efeitos colaterais. E o pior é, pessoas, olha só o que eu vou dizer, pessoas que têm geralmente um peso baixo, quando chegam no período da menopausa, têm um risco maior de desenvolvimento de osteopenia e osteoporose do que pessoas que estão acima do peso. Uau, por que isso, né? Porque pessoas que estão acima do peso têm peso em cima do osso, ou seja, geram uma sobrecarga ainda, por menor que seja, na quantidade de exercício que essa pessoa faça, ou seja, só o levantar, andar, caminhar,
tem um peso extra ali que está gerando um impacto sobre os ossos. Então, as pessoas obesas, elas têm uma tendência menor a ter osteoporose do que as pessoas que têm baixo peso. Então, no teu caso, eu tenho que me preocupar ainda com essa questão que você nem ainda está se preocupando. Por quê? Já existe uma tendência maior do aparecimento de osteopenia para mulheres que não têm um peso exagerado, porque o impacto é menor. Então, eu tenho que manter a musculatura, tenho que cuidar muito desse aspecto também. Então, assim, não se preocupe muito com essa questão de baixo peso se a sua composição corporal estiver normal, tá? Avalie o percentual Uhum. de músculo e gordura. Isso é o que nos interessa, É. tá? Beleza. Uhum. Bom, gastrite, então, a gente viu que talvez tenha uma incidência grande da parte emocional. Não vejo a menor necessidade de você sair comendo várias vezes ao dia, né? Vamos para anemia. Bom, Júnior, aí a gente tem que avaliar o seguinte. Quando a gente pensa em anemia, anemia tem uma relação direta com, basicamente, três, né, aspectos. Primeiro, ferro. Ferro. Alguma coisa, alguém disse assim, ó, poxa, pelo menos alguma coisa boa por ser gorda. Estar acima do peso, né? Um menor risco de osteoporose, né? Mas também não é bom isso não, viu? Dá para controlar de outra forma. Não precisa ficar acima do peso para evitar Uhum. osteopenia e osteoporose, não. Então, assim, ó, os três aspectos muito importantes com relação à parte de anemia é o seguinte, né? Primeiro deles, né? Primeiro, ferro. Ah, A maioria das anemias tem uma relação com uma incidência de ferro baixo, uma incidência de ferro baixo. Mas você é vegetariana estrita. Então, vegetariano estrito geralmente consome, né, gergelim, consome girassol, sim. consome vegetal verde escuro. Então, veja, aí é Uhum. onde nós encontramos as melhores fontes de ferro. O gergelim, por exemplo, ele tem 3 vezes mais ferro do que tem na carne, baseado em concentração. Óbvio que comer 100 gramas de carne é muito fácil, e comer 100 gramas de gergelim não rola, né? Então, a gente tem que considerar Uhum. isso também. A gente tem que pensar que em pouca quantidade de gergelim eu consigo um aporte legal de ferro. Mas eu não vou conseguir comer 100 gramas de gergelim, nem posso também, porque o gergelim também é calórico, né? O gergelim deve ter uma base de umas 500 calorias em 100 gramas. Ninguém vai comer tudo isso, né? A não ser que virasse um Uhum. passarinho, porque passarinho come muita semente, nós não. E se a gente for analisar, então, você tem um bom aporte de ferro. Você está oferecendo fontes de ferro. A questão que a gente tem que considerar, Júnior, é que o ferro de origem vegetal, ele tem uma biodisponibilidade menor. O que quer dizer isso? A taxa de absorção desse ferro no intestino é menor do que o ferro de origem animal. Porém, o ferro de origem animal, que é o ferro M, tem uma relação com o aparecimento de diabetes também. Então, não é bom, né, por causa desse Uhum. aspecto. O que eu preciso considerar, então? Todas as vezes que eu fizer a ingestão de fontes de ferro, eu preciso consorciar com vitamina C, para que haja uma melhor biodisponibilidade. Então, por exemplo, se você vai fazer um suco verde, vai fazer um suco verde, eu faço um suco verde usando os seguintes ingredientes. Você vai perceber que cada ingrediente é pensado na hora de fazer esse suco verde. Então, eu coloco 2 folhas de couve. O que que eu quero com essas folhas de couve? Eu estou oferecendo ali ferro, estou oferecendo cálcio e estou oferecendo beta-caroteno. Os beta-carotenos que no meu organismo vão Uhum. ser transformados em vitamina A, que é um antioxidante muito importante para nós. Então, veja, a couve tem um motivo para estar ali. Aí eu coloco, junto Uhum. com essa couve, eu coloco também 1 colher de sopa de semente de girassol. Com a semente de girassol, o que que eu quero oferecer? Eu quero oferecer um pouco de calorias, porque se eu ficar só com esse suco verde, eu tenho pelo menos um aporte calórico razoável, né? Além disso, eu Uhum. estou oferecendo mais ferro e mais cálcio, mais ferro e mais cálcio. Só que até agora eu não ofereci uma fonte de vitamina C e isso não vai ajudar então na absorção do ferro e do ferro presente nesses vegetais, tanto na Uhum. couve quanto na semente de girassol. 1 colher de semente de girassol, Fábio, que eu utilizo só. Já é, eu acho que é o suficiente para dar um bom aporte aí. E eu consorcio isso, então, agora com uma fonte de vitamina C, que pode ser o limão, que geralmente é o que a gente usa, mas poderia ser a laranja ou o abacaxi, né, que eu já testei com os três e fica gostoso com esses três também. E para adoçar, a gente coloca 2 maçãs. 2 maçãs.
porque aí dessa forma a gente já vai ter, né, como adoçar sem fazer a adição ainda de um outro produto, né, ou mel, ou Uhum. açúcar, ou até mesmo um adoçante. Então a gente faz esse suco de couve de manhã aqui. Às vezes no final do dia também, a última refeição fica só com isso. Então veja, percebe que cada ingrediente é pensado? A gente tem que Uhum. observar isso. Eu tenho que ter a fonte de ferro, tenho que ter a fonte de cálcio, porque eles vêm da mesma origem, vegetal verde escuro, gergelim e girassol, mas eu tenho que ter a Sim. vitamina C para absorção desse ferro, para absorção desse ferro. E além disso, né, alguém pergunta, por exemplo, se ele é coado ou não, e nós fazemos ele coado. Obviamente que quando a gente faz coado, a gente perde muito da fibra, né, porque você não vai absorver essa fibra, não vai fazer a ingestão dessa fibra, na verdade, e nós vamos ter, então, um suco de absorção mais rápida intestinal por não ter a presença da fibra. Só que nesse caso, justamente, a gente quer uma absorção mais rápida dele, é diferente. Se fosse o caso, a gente comeria as folhas de couve, né? Comeria, né, a semente de Uhum. girassol e tal, porque aí a gente teria a fibra também. Nesse caso, a gente quer um suco, só para poder fazer uma concentração maior, né, de cálcio, de ferro, mas consorciado com a vitamina C. E a maçã entra para poder adoçar. Aí pode usar água ou Uhum. água de coco, né, para você poder bater, tá? E fica muito Sim. bom, fica uma delícia. Mas você percebe que tem que Uhum. pensar. Agora, óbvio, se eu estou dizendo que na hora de fazer um suco verde eu tenho que levar em consideração todos esses aspectos, quando eu vou comer uma dessas fontes também, tenho que levar em consideração esse aspecto. Se de manhã, Sim. por exemplo, eu estou comendo lá girassol ou gergelim que eu joguei por cima da minha fruta, eu tenho que ter uma fonte de vitamina C. Se eu não tiver essa fonte de vitamina C, eu não vou ter aproveitamento do ferro. Então, o que acontece Uhum. é que muito vegetariano, ele ingere grande quantidade de ferro, mas ele não aproveita muito desse ferro que foi ingerido. Então, a gente percebe que Sim. muito vegetariano tem problema com anemia por causa disso. Agora, vamos pensar aqui também um aspecto importante. Olha só, o que que é a base da alimentação do brasileiro hoje, né, de manhã? O que que o brasileiro come de manhã? Ele toma muitas vezes lá um pingado, né, que é um leite com café, e come um Sim. pão com margarina, né? Uhum. Esse pão com margarina, ele é feito do quê, né? É feito de farinha. Farinha vem do trigo. Trigo tem ferro? Sim, o trigo tem ferro, tem pouco, mas tem ferro. Só que a farinha utilizada para fazer o pão francês é a farinha branca. Branca. E no processo do refinamento eu retiro todo o ferro da farinha branca. Só que quando eu leio, está escrito assim, ó, a Sandra diz que toma esse suco verde sem coar. Sandra, eu já tentei tomar sem coar, coando parcialmente até desce, mas com muita fibra para mim não rola não, eu acho muito ruim. Mas que Uhum. bom que você consegue, melhor Uhum. para você ainda, Sandra. E aí essa farinha branca, quando você olha, está escrito assim, ó, farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Não é isso que está escrito? Em toda farinha branca? Você pode procurar toda a farinha branca, está É, escrito enriquecida com é. ferro e ácido fólico. Então veja, Sim. se a base da alimentação do brasileiro são os farináceos, né? É o pão, é a pizza, é o hambúrguer, né? O próprio macarrão, que também é feito do trigo. Se tudo isso é enriquecido com ferro e ácido fólico, se tem uma coisa que não deveria existir de maneira nenhuma no Brasil, chama-se anemia. Não concordas? Uhum. É, Concorda ou não concorda, Júnior? Não é estranho? O brasileiro come é estranho. tanta farinha, tanto ferro, e por que que tem anemia correlacionada ao ferro? O segundo maior problema de carência nutricional no Brasil é anemia. O primeiro é falta de vitamina A, que é a hipovitaminose Uhum. A. O segundo é anemia correlacionada a ferro. Se eu como esse tanto de farinha, o povo está se entupindo de farináceos, né? Por que que eles têm ainda anemia? Porque aquilo que a indústria adiciona não tem boa disponibilidade, ou seja, está presente na farinha, mas a taxa absortiva é muito baixa. Então, esses são os aspectos que eu estou te chamando a atenção. Como vegetariano, a gente tem que ter essa observação de adicionar Uhum. vitamina C todas as vezes que fizer o consumo de uma fonte de ferro, para que você tenha um bom aproveitamento, né? Um bom aporte de ferro circulando na corrente sanguínea. Beleza? Beleza. Segundo aspecto que gera muita anemia é a deficiência de ácido fólico. E o ácido fólico é encontrado nos vegetais verdes escuros. Só que vegetal verde escuro não é uma coisa que está muito presente na alimentação do brasileiro, né? O povo não come muita verdura, muita hortaliça, vegetal verde escuro. Sim. E a gente tem uma variedade enorme de vegetais verdes escuros, né? A gente tem couve,
né? Tem também o brócolis, tem o espinafre, tem a rúcula. Então, são várias Sim. opções que a gente tem aí nesse aspecto. Tudo isso me faz crer o seguinte: temos boas fontes de ácido fólico, mas não consumimos as fontes de ácido fólico. E quando pensamos em anemia, tem uma relação direta também com essa questão da falta de ácido fólico. Mas veja, mais Uhum. uma vez, farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Ué, então, mais uma vez, o povo está comendo muito e ainda é a segunda carência nutricional, ou seja, a segunda doença mais presente na população brasileira de falta de nutrientes é a Uhum. anemia, que está correlacionada tanto com ferro quanto com o ácido fólico. E o terceiro item, que aí eu vou te perguntar, porque eu quero saber agora, é o seguinte: vitamina B12. Falta de vitamina B12 também causa anemia. Agora, olha só. Vegetariano estrito, ingere alguma fonte de B12? Só se consumir algum alimento que seja enriquecido com B12, mas geralmente a concentração é bem pequena, Júnior. E aí, nesse caso, então, nós precisamos fazer exame para poder saber como está o nosso nível de vitamina B12. Quando foi a última vez que você fez? Nossa, doutor, tem muito tempo e eu estava carente, entendeu? Eu estava carente de vitamina B12. Então tem E eu muito tempo faço que uma... você fez, depois você não continuou fazendo para poder saber em que nível tá. Não, Vira, aí eu fiz novamente Júnior, e... faz um favor, ó, vira para o seu lado direito. O seu rosto só o seu rosto. Ah, tá. Vira o rosto para o lado direito, que eu vou puxar a tua orelha. Isso. Porque como assim, Júnior? Você vegetariana não faz exame constante de B12 para você analisar esse aspecto? Não pode, mulher. Não, Tem que ficar esperta. Vai lá. eu faço a reposição, entendeu? Só que assim, eu faço 2 vezes por semana, entendeu? Inclusive, é aquela que vem lá dos Estados Unidos, que já me disseram que é muito boa e tal, eu faço. Eu nem lembro o nome, mas Tá. Só que assim, duas você vezes tá. por semana é o suficiente? Então, não sei. Se você não fizer exame, a gente não sabe. É tiro no Ah, escuro. tem que fazer o exame, né, para saber, né? É verdade. Por isso que o exame é importante, Júnior. Porque o exame, ele vai te dar um panorama de saber onde está a sua B12. Porque o que que a gente tem que Hum, observar? Quando a gente fala de B12, a taxa de absorção de B12 intestinal é baixa. Como é que você sabe isso, Ricardo? Veja só. Quando eu peço meus exames de B12 para os pacientes, a gente sempre tem que analisar o seguinte: B12 não se pede hum, somente para quem é vegetariano, B12 se pede para todo mundo, porque muitas pessoas não conseguem ter uma taxa absortiva adequada da B12 a nível intestinal. Então eu tenho que buscar outras vias de suplementação, outras vias de suplementação. Então, o que está acontecendo? A população come B12. Se a gente for observar, 10% da população é vegetariana, mas o restante não. Então, quer dizer, o restante está comendo. Só que de cada 10 pacientes meu, que eu pedi exame, que comem carne, queijo, leite, ovos, desses 10, 7 estavam com B12 baixa. Então, mesmo quem consome as fontes está baixo, porque a taxa absortiva pode ser um problema. Agora, quando você chega ainda no período da menopausa, que você começa a diminuir a produção, né, de fator intrínseco, de ácido clorídrico, de enzimas para a digestão, a tendência é você ter uma dificuldade maior de absorção. Então, eu não consigo dizer se está sendo ideal essa quantidade de B12, né, tomando 2 vezes na semana, de repente 5.000 microgramas ou não. Eu preciso justamente que você faça um exame, senhorita. ah, tá. Porque Vou anotar aqui para eu fazer. o exame de B12 que vai dizer como é que está o seu nível de B12. E falta de B12 gera Uhum. anemia também. Gera anemia também, ok? Beleza, fechamos a E- anemia. e- Vai, pode falar. Então, doutor, quando eu fiz também a vitamina D também deu baixíssima, não foi nem baixa, foi baixíssima. Quanto que você repetiu o Aí, exame? aí eu repeti o exame tem mais ou menos uns 4 anos. Vira a orelha de Aí, novo. Pode virar de novo. Vou puxar de novo. aí normalizou, né? Já deu normal, eu parei de fazer a reposição, entendeu? Não, 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 meu E Deus parei do de fazer o céu. exame também. Oh, meu Deus do céu. O povo é teimoso demais, Júnior. Não pode. Não, é verdade. Exame serve justamente para isso. Eu vou puxar a tua orelha de novo, hein? Cuidado. Então, Júnior, exame de vitamina D, o ideal, tá? É você fazer 2 vezes ao ano. Nossa, eu vou Duas anotar vezes. aqui. Não, anote.
Mas não só anote, não. Não faça igual um paciente, uma vez Faça. que eu falei que ele tinha que fazer musculação, e aí 15 dias depois eu perguntei, e aí? Né, já está fazendo musculação? Ele falou, ó, já me matriculei na academia. Eu falei, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se você já está fazendo musculação, não se você matriculou na academia. Eu falei, tirar o peso da consciência não diminui 1 grama na balança. Né? Então, quer dizer, a gente anotar e não fazer não adianta. Então, vai fazer. Quais são as 2 datas que a gente deve estar fazendo esse exame? Entre o dia 15 de abril a 15 de maio é a primeira data. Então, nesse período de 30 dias, entre 15 de abril e 15 de maio, você deve fazer, então, seu primeiro exame de vitamina D. Por quê? Porque você tem que saber como você está antes da entrada do inverno. Se você está com a sua B12 baixa, no inverno vai cair mais ainda. Ou seja, a vitamina D, desculpa. A vitamina D, no período de inverno, ela é muito importante para nós. Por que que ela é muito importante? Sim. Porque ela é um dos maiores fatores de proteção que a gente tem contra AVC, né? Acidente vascular encefálico. E a gente tem que pensar que no inverno a nossa pressão aumenta por causa da queda das temperaturas, a mão fica gelada, o pé fica gelado, o sangue se concentra na região do abdômen, do tórax e do crânio. Tem um aumento da pressão sanguínea. Então, a vitamina D é importante porque é um fator de proteção nesse período também. Vitamina D é muito importante para evitar problema de doenças infecto-contagiosas. Nós estamos vivendo agora um período de pandemia, onde a vitamina D poderia ser um dos grandes auxílios, se não o maior auxílio, né, nesse momento que a gente está vivendo. Então, precisa fazer nessa época aí do ano. 15 de abril a 15 de maio. Pode falar. Às vezes eu tenho sensação de desmaio, né? Aí eu falo assim, nossa, minha imunidade deve estar muito baixa. Mas isso pode ser por Porque causa da anemia também, viu? é isso aí. Doutor, antes de Agora, terminar aí o peraí, nosso tempo, eu tenho a que fazer segunda. Eu não sei se vai dar tempo, não, que a gente tem menos de 1 minuto, eu acho. 1 minuto. Agora, a segunda data, anota aí. A segunda data Tá. para se fazer o exame é entre o dia 15 de setembro a 15 de outubro. 15 de 15 setembro a de 15 setembro de aqui. outubro. Por quê? Porque nesse período agora, de 15 de setembro a 15 de outubro, eu quero avaliar como você saiu do inverno. E se tiver muito baixo sua vitamina D, não vou ficar esperando chegar o verão lá em dezembro para você começar a tomar sol e corrigir sua vitamina D tomando sol. Não, eu já faço uma correção logo. Porque a gente nunca deveria ficar com o nosso nível de vitamina D baixo. Ele é um fator de proteção contra doença infecto-contagiosa, como eu disse, é um protetor cardíaco muito importante, é o maior fator de proteção contra o câncer que nós temos, né? Ele protege massa óssea, principalmente para mulheres que estão entrando no período da menopausa. Então, veja, vamos cuidar, né? Vamos cuidar. São 7h48. Meu computador aqui está com a hora errada. Então, tem tempo, tem tempo. Então, beleza. Dá para a gente perguntar mais coisas, então. Então, doutor, não foi médico, não foi nutricionista, nada, né? Me indicou tomar Indol 3 carbinol. Você conhece? Conheço, mas para que ele mandou você tomar isso? Diz que é feito de vegetais, que ia ajudar na minha imunidade e tal. Ah, tem bastante coisa que dá para tomar, né? Mas a gente encontra muitos suplementos que vão ajudar a gente. Só que quando a gente fala de Endol 3 carbinol, né? Geralmente, por isso que eu perguntei por que que você faria o uso dele, né? Porque assim, ele é muito indicado para tratamento de algumas doenças, né? E nesse caso aí, ele é muito presente em vegetais, né? Vegetais, principalmente da família dos crucíferos. Que são os crucíferos? Sim. É a família do brócolis. Então, brócolis, repolho, couve-flor, couve de Bruxelas, né? Esses alimentos já são ricos em endol 3-carbinol. A gente pode fazer o uso desses alimentos e já vai estar oferecendo uma quantidade interessante. Quando eu falo a respeito de fazer uma dieta baseada em 70% de alimentos crus, vegetais, nós queremos justamente oferecer um bom aporte desses compostos. Eles são chamados de compostos bioativos. Compostos bioativos são compostos que têm uma atividade para a vida. Então, bio vem de vida. Então, bioativo, atividade para a vida. E nesse caso, você pode fazer o consumo desses alimentos. Não há muita necessidade de fazer o consumo dos suplementos. Só Eu se já você faço tivesse. uso, né?
É só se você tivesse com a sua imunidade muito baixa. E não foi uma coisa que você destacou para mim aqui como um problema de imunidade baixa, assim, né? Uhum, E tua imunidade pode ter uma relação direta com a parte da anemia sua que precisa ser corrigida, né? Porque a anemia sim. prejudica muito a imunidade, porque é através do sangue que você transporta todos os nutrientes, que você leva água para as células, que você retira toxinas. Então, nesse caso, você pode fazer a correção da anemia. Tem que ver se você não precisa tomar suplemento. Vamos para o reumatismo? Sim. Reumatismo. Reumatismo é uma doença no sangue, né? Uma doença que a gente fala que faz parte aí da classificação das doenças autoimunes, né? Artrite reumática e assim por diante. Veja, um médico disse que pode ser uma anemia que gerou essa causa para o aparecimento de um reumatismo, né? A gente sabe que a anemia tem uma porta, sim, que se abre para o aparecimento do reumatismo, mas é uma doença também que tem uma relação direta com o padrão emocional, né? E aí você me Hum, trouxe aqui uma preocupação com relação a essa questão emocional, né? Onde sim. tem dia que você está depressivo, no outro você está estressado, no outro você fica ansioso. Então você fica revezando entre os três, né? Para não gastar muito só um, né? Então você fica brincando de pular de galho em galho com relação ao padrão emocional. Se a É. gente fosse avaliar aqui, Júnior, esse aspecto importante, hein? Se a gente fosse avaliar de 7 dias da semana, quantos dias da semana você diria que você tem um bom controle emocional? Nossa, doutor, eu tenho assim orado muito para por esse problema e eu sempre tenho eu tenho ficado muito triste com relação ao que está acontecendo, entendeu? Uhum. E, e assim, eu posso dizer que na maioria do meu tempo eu estou sempre ligado a esse problema, entendeu? Certo. E eu não tenho, eu não estou tendo paz com respeito a isso, entendeu? Então, veja, você está com uma porta enorme aberta, Júnior, para o aparecimento de problema como reumatismo e outras doenças autoimunes. O controle emocional é muito importante. E o nosso controle emocional, ele passa também por uma regularidade do nível de vitamina D, né? Ele passa por uma boa noite de sono, né? Ele passa pela prática da atividade física, por um bom padrão de alimentação, por um trânsito intestinal normal. Então, veja, são vários aspectos que a gente tem que considerar. Só que como você tem um problema que tem te incomodado muito, eu acho que também para você algo que seria muito importante, seria um acompanhamento com um psicólogo, né? Você está fazendo acompanhamento ou não? Não, meu esposo sempre fala isso, entendeu? Eu acho que isso é importante porque ele ajuda a trabalhar os aspectos psíquicos do problema. Eu posso te ajudar a trabalhar muito os aspectos físicos do problema, Sim. entendeu? Nos aspectos físicos, nós vamos trabalhar agora. Só que esse suporte psíquico, o ideal é que você tenha um psicólogo, porque eu posso até te dar algumas dicas aqui. Só que dando dicas, a gente não resolve muitas vezes o problema. A gente precisa fazer um tratamento, né? Um tratamento para trabalhar os aspectos psíquicos. A nossa mente, Sim. muitas vezes, eu digo que ela tem se tornado um aterro sanitário de lixo mental. Um aterro sanitário de lixo mental. Então, nós temos que ter esse cuidado. Temos que ter esse cuidado, né? Cuidar das nossas emoções é algo prioritário hoje, Júnior. E segundo estatísticas, é assustador quando você observa, por exemplo, que de cada 5 pessoas no mundo, uma tem depressão. 5 pessoas no mundo, uma tem depressão. É muito problemático. Alguém está perguntando se à noite hoje tem live? Tem. Hoje eu vou conversar com a Débora, que é uma das participantes, né, do programa que nós estamos fazendo aí do desafio de 28 dias. Então vamos conversar com a Débora, tem live hoje à noite às 20 horas. E aí veja só, esse aspecto, ele é muito importante para nós então. Veja, esse aspecto é muito importante. Cuidar dessa parte emocional. Então, não podemos deixar a nossa mente ser um aterro sanitário de lixo mental. Eu preciso de um profissional que ajude você a cuidar desse aspecto psíquico, tá? Agora vamos então para os aspectos físicos, para o controle das emoções, tá? Os aspectos físicos. Quais aspectos eu preciso que você observe, Júnior? Quais aspectos eu preciso que você tenha um grau de atenção muito alto, tá? Primeiro deles, sono. O seu padrão de sono, ele é muito importante. E eu sei que chegando na menopausa, as mulheres sofrem muito com essa questão do sono. Mas aí a gente precisa
entender que o sono é prioritário para a gestão emocional. Então, assim, ó, se você deitar e não conseguir dormir, é uma coisa. Agora, se você ficar borboleteando por um monte de atividades e enrolando para ir deitar, indo deitar tarde, aí nós sabemos quem é a culpada, é você. Então, a gente precisa se organizar para poder ir para a cama cedo e criar uma rotina do sono. Pode falar, Júnior. Então, na maioria das minhas noites eu deito 8 horas, entendeu? E fico ali muito tempo e não consigo dormir. Uhum. E aí eu levanto, vou ler alguma coisa e deito novamente e não consigo dormir, Quando entendeu? você vai fazer essa sua leitura, você faz a leitura com luz branca ou uma luz amarela? Luz branca. Tá. A luz branca, a partir desse momento que você já está pensando em dormir, ela tem fótons luminosos que destroem a melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. Ele começa a se acumular depois do horário do pôr do sol. Conforme a nossa idade vai avançando, Júnior, a gente já tem uma tendência à mudança no nível de melatonina que a gente produz, tá? Então, esse é um aspecto muito Uhum. importante. Se for o caso, vale a pena fazer, então, né, um tratamento com a melatonina. Mas é um ciclo que você faz. Então, você também não vai se tomar melatonina como se fosse farinha colocando na comida todo dia, né? Porque eu digo que tem gente que acha que melatonina é farinha e acha que é baiana e tem que comer toda noite. Não é assim que funciona. Eu Então, sou baiana. então, a gente tem que ter um cuidado com a melatonina, porque a melatonina pode fazer com que a pineal pare de trabalhar. E, em vez de você ter uma melhora, Uhum. você vai ter uma piora. Então, eu vou te fazer essa recomendação aqui, tá? Compre melatonina de 1 miligrama. Compre a melatonina de 1 miligrama. E aí, nas primeiras 15 noites, você vai tomar, então, 5 comprimidos de 1 miligrama, dando um total de 5 miligramas. 5 comprimidos de 1 miligrama por 15 noites. Hum. Depois você vai tomar 15 noites, 3 miligramas. Mais 15 noites, Sim. 1 miligrama. E 30 noites, noite sim, noite não, 1 miligrama. Então, Hum. veja, são 75 dias para você realizar esse ciclo, mas são 60 dias que você vai fazer uso de melatonina, tá? E eu acho que para você é uma coisa interessante pela questão, né, de estar chegando aí no menopausa, está chegando no cinquentinha, né? Então, tudo isso Uhum. vai fazendo esse indicativo de realizar pelo menos um ciclo de melatonina. E aí a gente observar como que o seu organismo vai se comportar com relação a esse padrão de sono, tá? Porque se você Eu não consigo dormir, em farmácia normal? consegue, mas compre de 1 miligrama, tá? Porque geralmente Tá. eles vão querer te empurrar de 5 e tal, só que se comprar de 5, como é que você vai poder, né, fazer o uso de 3 miligramas? Então tem que comprar de 1. Sim. O Vinícius Reis aqui pede para eu repetir. Eu vou repetir rapidamente então, Vinícius. Os ciclos sempre são de 15 dias de uso. Então, nos primeiras 15 noites, você usa 5 miligramas, depois mais 15 noites, 3 miligramas, 15 noites, 1 miligrama, e 30 noites, noite sim, noite não, 1 miligrama de novo. Então, esse é um Ok. aspecto que eu acho que pode te ajudar bastante com relação a isso, Júnior. Outra questão importante é que você precisa fazer a sua refeição cedo, evitar a quantidade de gordura exagerada no período da noite, se possível até nem ter fonte de gordura, principalmente pela questão do pólipo que você já tem, Já para faço isso. não gerar esse desconforto, né? Para conseguir dormir bem. Exercícios respiratórios são muito interessantes, porque ajuda a gente a relaxar bastante. Um escaldapé pode ser uma opção para trazer um grau de relaxamento também. E a leitura com o apoio de um abajur de luz amarela, para você parar de fazer a destruição da melatonina, tá? Então, eu Ah, acho que esses aspectos vão ajudar você a dormir melhor. Quem dorme uhum. melhor, Júnior, controla melhor o emocional, porque o emocional Sim. tem uma relação direta com o cortisol e a redução do cortisol acontece justamente no primeiro tempo de sono, que vai das 21h30 Uhum. até as 2 da manhã. Outra coisa que não dá tempo da gente conversar, que só tem mais 56 segundos agora, é a questão de Sim. trânsito intestinal, né? Mas tem que observar muito o trânsito intestinal, porque é lá que você produz a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Mas acho que foi muito Sim. legal nossa conversa, né, Júnior? Deu para a gente aproveitar bastante Muito. aspecto aqui. Então, Nossa, aprendi muito. seu último recado, pode se despedir do pessoal. Foi um prazer conversar contigo, Júnior. Um bom dia para todos vocês e nos vemos à noite às 20 horas. Você, Ah, então, doutor, eu agradeço muito, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade e ao senhor por ter dado oportunidade, por estar dando oportunidade
as pessoas de estarem aprendendo mais sobre saúde, né? Eu agradeço muito, muito, muito. Que bom. Fico muito feliz. Um bom dia para todos vocês. Lembre-se, juízo é importante. Se sair de casa, se proteja, porque o corona ainda está circulando. Bom dia a Ok. todos. Tchau, Bom tchau, dia. pessoal. Tchau.